revelações, elas recebem um lugar único nas Escrituras. Em especial Daniel capítulo 7, que é muito panorâmico. Daniel capítulo 7 apresenta, isso já foi falado, mas é bom repetir. Daniel capítulo 7, que na realidade é paralelo a Daniel capítulo 2, nós vamos ver isso. Então, tanto Daniel capítulo 2 como Daniel capítulo 7 apresentam um panorama, aquela visão. Você vai lá no Mirante das Mangabeiras, você vê Belo Horizonte. Você sobe lá no Empire State, você vê Nova York, vê um pedaço. Você já deve ter subido, não sei. Isso é uma visão panorâmica. Você vê muita coisa. Você vê lá longe, lá. Você sobe lá na Serra do Curral, você olha para um lado, você vê Belo Horizonte, você olha para o outro lado, você vê Vespasiano. Então Daniel capítulo 7, assim como Daniel capítulo 2, dá uma visão panorâmica, profética muito grande. Sua visão vai lá longe. Nova Lima? Acho que Vespasiano também. Não? Não encontra, não? Então Vespasiano tromba ali com o Ribeirão das Neves e... Então, tromba é com Santa Luzia e Neves, né? Você vê o tanto que é panorâmica. Mas Daniel capítulo 7, assim como Daniel capítulo 2, dá uma visão panorâmica do período chamado os tempos dos gentios, que é uma expressão que Jesus Cristo cunhou, que Jesus Cristo é que criou essa expressão, em Lucas 21, 24. O tempo dos gentios, conforme já foi falado, é aquele período em que quem manda são os gentios. Israel, que era para ser a cabeça das nações, de acordo com Deuteronômio 28, Monte Ebal, Monte Gerizim, agora é a cauda. Israel, que era para estar no lugar de preeminência, agora está no lugar de subserviência. Daniel, que era para estar como cabeça, agora está como cauda, por causa do pecado, por causa da disciplina de Deus, por causa das consequências de Israel não ter cumprido o pacto que ele fez com Deus lá no Monte Sinai, intermediado por Daniel, cujas cláusulas contratuais, não é, advogado, estão lá em Deuteronômio 28 e seguintes. Um subiu no Monte Ebal, onde está o mal, e o outro subiu no Monte Gerizim, e um ficou gritando para o outro: se você obedecer, vai ser bendito, 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 bendito. Se você não obedecer, vai ser maldito, maldito, maldito. Lembra do eco? Monte Ebal, Monte Gerizim, as cláusulas contratuais foram gritadas, pública e notoriamente. E Israel não cumpriu a parte dele do contrato, porque era um contrato legal, era da lei, né? Ele era um contrato condicional, muito diferente dos contratos que Deus costuma firmar, que são incondicionais. Em especial, esse foi porque ele tinha um propósito específico, era conduzi-los a Cristo, era o pai da Gogos, era o aio, né? Era para gerar desespero, não consigo cumprir esse contrato. Tem outra forma? Tem, Jesus Cristo, mas a ficha não caiu. Então Daniel, capítulo 7, assim como capítulo 2, dá uma visão panorâmica desse tempo que é chamado de tempo dos gentios, em que os gentios agora ocupam o lugar que é de Israel. Israel era para ser a cabeça e os gentios a cauda, agora os gentios são a cabeça e Israel é a cauda. Os gentios deveriam estar servindo a Israel, mas a coisa se inverteu. Hoje em dia Israel é submetido pelos gentios. Os gentios chegam lá em Jerusalém, pisa e faz o que quer. Nesse exato momento, Jerusalém está sendo pisoteada por protestantes, por católicos, por muçulmanos, por palestinos. Lá no lugar onde antes Deus se encontrava com o judeu, agora tem um muçulmano rezando lá, blá, 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 blá. Ou seja, era um lugar que era santificado para ser o ponto de encontro do Deus Todo-Poderoso com Israel. É um lugar que está profanado. É o lugar onde o gentio faz o que quiser. São os tempos dos gentios. Um período que começou há 2.617 anos atrás. Começou lá no ano 605
antes de Cristo, e se estende até hoje, 2012, e vai se estender, vamos dizer, hipoteticamente, até 2036, por exemplo, lá no final da tribulação, hipoteticamente. Se eu gostaria de se aproximar aqui para fazer um comentário. Sim, mas elas não vão entrar lá dentro do Santos dos Santos, não. Lá dentro do Santos dos Santos, só o sumo sacerdote segundo a ordem de Zadok, não de Arão, né, que vai ser substituído. Nós vamos entrar nesses pormenores. É lógico. Eu inclusive estive estudando essas questões, Zacarias 14, Amós, etc., da questão do... Agora eu já não sei se é no estudo de Daniel ou se é no estudo de Apocalipse, em que os gentios participam da bênção milenária, né, participam do reino. Não, é lá na frente aqui em Daniel 7 que fala que o domínio eterno, que o reino foi dado aos seus santos. E aí eu fiz comentários em que os gentios participam disso, que não é a exclusividade do judeu. Aqui, os santos do Altíssimo receberão o reino, está lá em 7,18, nós vamos entrar nisso. Nós ainda nem chegamos no versículo 1, né? Mas quando a gente estiver lá no 18, como é de praxe, né, é bom a gente fazer uma contextualização. Que está sendo feito aqui. Então, Daniel capítulo 7, ele mostra aquele panorama, aquela visão imensa da profecia. Uma profecia gigantesca, que já tem 2.617 anos e ainda vai se estender até o futuro, até lá no final da tribulação. São os tempos dos gentios. E essa profecia de Daniel 7 é tão importante, ela é tão densa, ela é tão panorâmica, ela é tão abrangente, que ela é detalhada a posteriori. Lembra? Primeiro é promulgada a Constituição, que são as diretrizes. Depois são elaboradas as leis complementares, não é assim, advogado? Depois são elaboradas as leis que complementam as diretrizes maiores dadas pela Constituição. Daniel 7 é como se fosse essa Constituição. Ela dá diretrizes profético-escatológicas. A história, a profecia vai correr nesse rumo aqui e vai ter esse molde. A posteriori, porque a revelação de Deus é progressiva, o Espírito Santo foi acrescentando detalhes. Em Daniel 8, em Daniel 9, em Daniel de 10 a 12, através dos profetas subsequentes, dentre eles, por exemplo, Zacarias, que eu amo de montão, Mateus 24 e, em especial, o Apocalipse. Em especial o Apocalipse, você vê. A complementação, o detalhamento dessa profecia foi se completar. Essa profecia está sendo dada no ano 553 mais 98, dá 651 anos depois. Uma profecia que começou a ser dada pelo Espírito Santo aqui, Daniel 7 em 553, foi se completar lá no ano 98 depois de Cristo, com a visão de João em Patmos. São mais de 650 anos depois que o detalhe se fechou. Você vê o grau de abrangência dessa profecia e o grau de importância dessa profecia. É uma profecia que vai do ano 605 a.C. até a segunda vinda de Cristo. E, conforme foi dito, Daniel capítulo 7, é paralelo, corre ao lado, né? Paralelo, corre ao lado de Daniel capítulo 2. E Deus revela a coisa de uma maneira progressiva. Daniel capítulo 2 também contempla o tempo dos gentios. Daniel capítulo 2 também tem uma visão panorâmica da história humana, desse tempo longo de 605 a.C. até a segunda vinda de Jesus. Sendo que Daniel capítulo 2 fala de a vinda de Cristo como uma pedra cortada sem auxílio de mãos, que bate e esmiuça os artérios, né, os pés da estátua. E existe, ainda que passagens paralelas, ainda que elas falam do mesmo assunto, Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7, existem algumas peculiaridades próprias. Daniel 2 tem as suas peculiaridades e Daniel 7 tem as suas peculiaridades. Daniel 2 é uma revelação que foi dada para um rei pagão, Nabucodonosor.
Daniel capítulo 7 é uma revelação que foi dada para um profeta piedoso. Um profeta que nós estamos até querendo imitá-lo, né? Um homem que não abandonou a sua fé. Um homem piedoso. Um homem que, se precisar, ele morre. Mas ele não nega o testemunho. Vide a história do capítulo 6. A cova dos leões. Vide o fato que ele está lá no shopping center maravilhoso e fantástico. Eles oferecem um Big Mac com batata fritas e refrigerante e ele quer comer vagem com cenoura. Né? Que é o caso do capítulo 1. Lembra da nossa conversa lá? Você vai querer um Big Mac super feliz com 6 hambúrguer, mais batata frita e uma Coca-Cola de 900 ml? Não, vou comer aqui minha saladinha de vagem com rabanete e cenouras. É quase impossível um jovem hoje em dia fazer essa opção. E ele tinha 14, 15, 16 anos na época. Então, Daniel 2 é dado a um profeta pagão, idólatra. Bom dia. Daniel capítulo 7 é dado a um homem piedoso, um crente fidelíssimo. Alguém que o Isaac quer imitar. E amém, né? Daniel capítulo 2, porque ele é dado para um rei pagão. Esse pagão vê a história humana. Lembra que Daniel capítulo 2 e Daniel capítulo 7 falam do tempo dos gentios. Esse período super abrangente de mais de 2.600 anos, quase 2.700 anos. Então, esse rei pagão vê a história da ótica do rei pagão idólatra. Ele vê a história como uma estátua imponente, majestosa, feita de metais preciosos. Já o capítulo 7, que vê o mesmo período, ele não vê dessa ótica que o rei pagão vê como algo imponente que tem o seu valor. Ele vê a história humana representada por 4 animais terríveis. Por um leão voraz, por um urso, por um leopardo e por um animal indescritível e ferocíssimo. No capítulo 2, o intérprete é Daniel. No capítulo 7, o intérprete é um anjo. Nós vamos ver que Daniel vai receber a revelação e a interpretação dada por um anjo. O capítulo 2, porque a visão é dada por um rei pagão, a um rei pagão, ele vê o aspecto externo. No capítulo 7, porque a revelação é dada a um crente piedoso, a um crente fiel, ele vê o aspecto interior. O capítulo 2 é a ótica humana. O capítulo 7 é a ótica divina. Bom dia. O capítulo 2, porque o ponto de vista ele é externo, ele é humano, ele vê a história humana como algo espetacular, gloriosa, majestosa, cheia de valor, ouro, prata, nossa, que maravilha. Já o capítulo 7, que fala do mesmo assunto, o tempo dos gentios da história humana, mas porque é um ponto de vista divino, então o Senhor vê o interior das coisas, ele não para na aparência, na crosta, no exterior, mas ele vai lá, lembra, ele é aquele que sonda corações e rins, é aquele que vê a matéria ainda informe lá no ventre da mãe. O pastor até citou isso naquela última pregação, foi muito legal. Lá na praça da rodoviária. Lembra aquele pastor? Que morenão? Deus te conhece, meu irmão. Ele viu você, ainda estava no ventre da sua mãe. É mó barato, eu gosto muito do estilão dele. Aliás, eu fui discipulado por um irmão daquele tipo, o Lúcio Tancrete. Muito gente boa. Até mais ainda. Mas eu acho que é o Braulio ao quadrado. É mais braulado ainda. Mas ou seja, se o capítulo 2 considera o aspecto externo, porque a revelação é dada para um rei pagão e ele vê a coisa da ótica humana, por isso que ele vê aquilo como uma estátua linda, gloriosa, valorosa, espetacular e majestosa. No capítulo 7, porque a visão da mesma matéria, o tempo dos gentios e a história do homem, é dada a um homem piedoso,
um crente fidelíssimo, que vê junto com Deus o aspecto interno da coisa, o aspecto interior, então ele vê a história do mundo do ponto de vista de Deus, ou seja, na sua brutalidade, na sua imoralidade, na sua depravação, que é a visão daqueles animais, que é a visão do chifre blasfemador. Então vamos a ler, feita essa introdução, vamos à leitura do nosso texto. É bom a gente contextualizar, não é verdade? Daniel capítulo 7, versos de 1 a 28, não sei se a gente lê tudo, porque nós não vamos interpretar tudo hoje, mas vamos lá. Daniel 7. No primeiro ano de Belsazar, que foi 553 a.C., 14 anos antes da queda da Babilônia, lá no Daniel 5, a festa do Bel, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões diante dos seus olhos, quando estava no seu leito. Ele escreveu logo o sonho e relatou a suma, o resumo de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem. E lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que pareceram antes dele e tinha 10 chifres. Eu creio que até aqui já é suficiente para a gente gastar o nosso pequeno espaço de 25 minutos. Eu estava olhando durante a minha visão da noite, verso 2, e eis que os 4 ventos do céu, os 4 ventos do céu, de acordo com Daniel, caneta apóstolos aí, Márcia e Elaine e Lulu, as mulheres gostam de anotar as coisas. De acordo com Daniel 2:21a, fala do vento soprando que vai restar da estátua. De acordo com Daniel 4:17b, 4:25c, 4:32c e 5:21c, o vento, e outros versículos que eu vou citar, ele representa a intervenção divina na terra. O vento representa, dentre outras coisas, né, porque tem certos símbolos que ele tem vários significados. O significado principal, das 120 vezes que vento aparece nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, 86 vezes se refere a isso que eu estou falando aqui. Então predomina essa simbologia.
das 120 vezes. Que vento aparece na Bíblia 86 vezes, quer dizer, ele simboliza a intervenção divina. É Deus pegando ali pela orelha, intervindo na história, na terra. Representa o poder soberano de Deus em ação. Vento, nas Escrituras, na maioria dos casos, simboliza, representa o poder do Deus que manda em tudo, né? Do Deus soberano, o poder de Deus em ação. Isso é visto em Daniel 2,35. Isso é 2,35, na realidade é aquela passagem está até aqui pertinho, né? Daniel 2,35 diz o seguinte: ó, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios, porque a pedra esmiuçou a estátua, né? O ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha da eira no estio, e o vento os levou. Isso aqui é a ação do Espírito Santo organizando a bagunça que a terra vai ficar depois da tribulação. Ajeitando a casa, dando uma geral. Igual eu faço lá na casa do meu patrão. Meu patrão fala: ei, cara, tem jeito de você dar uma geraldina aí? Tem jeito de baixar a Dona Maria aí no você? Eu vou lá. Eu estou ganhando por hora, seja desenhando, seja dando. Aí baixa a Dona Maria, eu vou lá e dou uma geral no escritório, porque precisa, né? Vai acumulando poeira e tal. É o Espírito Santo, Dona Maria. Após a tribulação, porque no final da tribulação vai estar toda uma catástrofe. É caco de Torre Eiffel para um lado, pedaço de Torre de Pizza para o outro, pedaço de Empire State, a Estátua da Liberdade toda em pedacinho. Então tem que dar uma geral, tem que dar uma ajeitada no planeta. Isso é o vento levando o que sobrou da estátua, igual o vento sopra a palha solta lá no meio do campo. Em Gênesis 1:2, nós vemos o vento agindo novamente. Aliás, pela primeira vez é relatado, né? Que diz o seguinte, Gênesis 1:2. A terra, mais uma vez, o Espírito Santo ajeitando a bagunça, né? Ele é especialista em ajeitar a bagunça, inclusive a bagunça das nossas vidas, né? A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o ruar pairava por sobre as águas. Aqui é o vento. Porque a palavra que aparece em Daniel 2,35, seu correspondente aramaico, em Gênesis 1:2, em Apocalipse 7:1, lembra? Apocalipse 7:1 nós estudamos. Nosso primeiro parênteses. Deus deu uma ordem para os 4 ventos. Segura a onda aí, Espírito Santo. Segura tudo aí, que primeiro eu vou selar os meus. Lembra? Em Jeremias 23:19. Em Jeremias 49:36. Em Jeremias 51:1. Em Zacarias 6:1-6. Em Zacarias 7:14. Em Êxodo 14:21 e 15:10. Que é aquele vento que abriu o mar vermelho para os israelitas passarem. Êxodo 14:21 e 15:10. O vento soprando e abrindo o mar vermelho. Em Gênesis 6:3, o meu espírito, o meu vento não vai contender para sempre com o homem, porque ele é continuamente mau. Em João 3:8, o vento sopra aonde quer. Em Gênesis 8:1. Em Êxodo 10, 13 e 14, que é quando o vento traz aquela praga para o Egito e depois leva de volta. Em Números 11:31 e em 1 Reis 19:11, dentre outras passagens, lembra, a gente descobre o significado de um símbolo pela associação que lhe é dada nos contextos onde esse símbolo aparece. E nessas passagens que foram citadas, o que nós vemos é o poder soberano de Deus em ação. Contendendo com o homem, ajeitando a bagunça que Satanás fez no planeta lá em Gênesis, ajeitando a bagunça do final da tribulação, abrindo o mar vermelho, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Porque a palavra hebraica é ruah, que pode ser traduzida tanto por R-U-A-H, que pode ser traduzida tanto por espírito como por vento. E aqui nesse contexto ele é propositalmente ambíguo,
ele significa as duas coisas. É o poder de Deus em ação na história. E nós vamos ver que mar são as nações. Estava eu olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Ou seja, é o poder de Deus através da pessoa do Espírito Santo interferindo na história humana e fazendo com que surja do mar das nações aqueles que ele quer que cheguem ao governo, cheguem ao píncaro do poder, né? Lembra que nós aprendemos em Daniel 2:21? É ele quem muda o tempo, é ele quem muda as estações, remove reis, estabelece reis. Nós aprendemos também lá na experiência do Nabucodonosor, de Daniel 4, porque você aprenda que o Deus Altíssimo é que manda nesse negócio aqui, ó, você vai comer capim. Isso a gente sabe. Nós sabemos através de Romanos que toda autoridade procede de Deus. É ele que determina, é ele que permite, é ele que manda. Então, os 4 ventos do céu, simbolizando o poder soberano de Deus em ação através da pessoa do Espírito Santo, é que está sacudindo, agitando as massas humanas, o grande mar, e fazendo com que dele surjam os poderes gentílicos que predominarão sobre Jerusalém nesse período chamado de o Tempo dos Gentios. E 4, porque 4 é o número da universalidade. 4 ventos. E 4 poderes. 4 é o número da universalidade, porque a soberania de Deus é sobre todos. Sobre todos. É por isso que os bobão dos testemunhos de Jeová acham que o Espírito Santo não é uma pessoa. Porque a palavra ruá, ela tanto pode ser traduzida como vento, como pode ser traduzida com espírito. E eles preferem traduzir só como vento. Então, o Espírito Santo, na opinião deles, não é uma pessoa, é só o poder. Como é que uma vez estava um testemunho de Jeová querendo me converter? É o poder atuante de Deus. Eu fui vítima de testemunho de Jeová quando eu tinha 20 dias de nascido de novo. Eu fui arranjar emprego num lugar onde tinha 3. Eles ficavam falando na minha orelha. E a minha ficha só caiu no dia que eles falaram que Jesus não é Deus. Jesus não é Deus? Mas com poucos 20 dias de crente aqui eu já tenho aprendido. Tem uma coisa que eu aprendi, é que Jesus é Deus. Aí eu corri lá no pastor Glai com Terra Pinto, que era meu pastor na época, falou, tem um pessoal aí que está falando que Jesus não é Deus, que o Espírito Santo não é Deus, que a gente morre, depois morreu, não é a alma que pecasse a morrer. Como é que fica? E eles me enchiam a cabeça de versículo errado. Aí ele, pastor meu que ele era, né, me conduziu com ovelha balimbé para os caminhos da verdade. E aqui estou eu até hoje. Senão seria um testemunho de Jeová. Mas ruá é uma palavra hebraica que pode ser traduzida tanto espírito como vento, e aqui propositalmente ela tem ambos os significados. E esse poder soberano de Deus em ação sacudindo o mar, vai ser a posição? Não. Ruá é hebraico, evidentemente. No caso aqui de Daniel 2 e de Daniel 7, é usado o seu correspondente aramaico, que é como se fosse um espanhol e um português. São línguas ali hiper próximas, são línguas gêmeas. Na realidade, o aramaico deriva, o hebraico é um dialeto aramaico. Abraão falava aramaico. Era a língua dos caldeus, era a língua franca. Ele é que foi conduzido para a Palestina, aquela história de Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela. Aí ele, que falava aramaico, que também era a língua que Jesus falava, ele foi pegando ali um uai, um so, um trem, lá dos... um mano lá do pessoal lá da Palestina, como é que eram os cananeus, aí foi surgindo o hebraico. Igual o Cliff deve falar uai de vez em quando, e ele não está perguntando por quê. Porque apesar de ser mineiro, ele agora é mineiro, então ele vai pegando um uai, um so, um trem, né? Onde você mora, você vai absorvendo, isso é característico. Um você, um processo. Não, eu falo muito você. Você não fala, não?
Mas então o poder soberano de Deus em ação sobre as massas humanas. O grande mar, né? Eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar, ou mar grande. O grande mar tem uma tripla interpretação, o grande mar. Pode ser o Mediterrâneo, na realidade são os 3. Aqui em Daniel, o grande mar absorve os 3 significados de o grande mar. É um significado triplo, associado e complementar, né? O primeiro deles é que o grande mar pode ser o Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo é aquele mar que banha o sul da Europa, o oeste da Palestina e o norte da África. Todo mundo conhece o mar Mediterrâneo, né? E, de fato, esse mar banhou os 4 impérios que vão surgir aqui. O babilônio, o medo-persa, o greco-macedônico e o romano. Então, o grande mar é o Mediterrâneo. Também é. Essa semana o Gordo viu um noticiário em que o... É Chirac, né? É Chirac? Ainda é o Chirac? Ah. Circunscrita, né? Isso é bacana, hein? Porque atualmente a comunidade europeia, se não me engano, tem 27 países. Eu sei que até na tribulação tem que se limitar a 10. Não, a gente não precisa ficar preocupado não, que a profecia vai se cumprir. É, muito interessante. O irmão ali está comentando que viu no noticiário essa semana que o presidente francês está sugerindo que a moeda euro fique circunscrita somente aos países banhados pelas águas do mar Mediterrâneo. Então o grande mar pode ser o Mediterrâneo, que por sinal banha os 4 impérios que vão ser apresentados na profecia. Pode representar também a massa da humanidade, né? O mar das nações, as nações do mundo. Isso de acordo com Mateus, dentre outras passagens, né? Mateus 13:47. Uma rede é lançada no mar para pescar homens. As parábolas, né, do reino. Apocalipse 13:1. A besta que emerge do mar. Apocalipse 17:1-15 é explicitíssimo em falar que as águas, que o mar são os povos, línguas, tribos e nações. E Isaías 8:7. Em Isaías 17:12-13. Na celebérrima e clássica passagem de Isaías 57:20, que o ímpio é como o mar agitado que lança de si lama e lodo. Em Jeremias 6:23. Em Jeremias 46:7-8. E em Jeremias 47:2. Ou seja, nessas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 passagens, dentre outras, as escrituras ensinam que o mar é um símbolo da massa da humanidade, das nações do mundo. O que é muito consequente, porque o poder soberano de Deus em ação, ao agitar as massas das nações, faz com que dele surja, né? Eles subiam do mar, 4 animais, aqueles que ele soberanamente está decidindo permitir que mandem no planeta. Ele está conduzindo a história. Nós vamos ver mais lá na frente, ó, no 6, e foi-lhe dado domínio. Isso ainda que é dito por terceiro reino do leopardo, o greco-romano, ele é extensível a todos os animais. E significa que, ainda que cada governante, cada poderoso desse acha que eles que estão mandando, na realidade eles estão recebendo algo que é dado, algo que é permitido. O que nós vimos também em Apocalipse 13 com relação ao anticristo. Foi-lhe dado, foi-lhe dado, foi-lhe dado. Tudo permissão divina. Então o grande mar simboliza o mar Mediterrâneo, também simboliza as massas populacionais, né, a humanidade, as nações do mundo, e também simboliza o abismo, de acordo com Apocalipse 9, 12 e 10, Apocalipse 11, 7 e Mateus 8, 32, dentre outras, dos quais eu gostaria de destacar aqui
Apocalipse 11:7. Apocalipse 11:7 diz o seguinte, que nós estudamos também, lembra? As duas testemunhas mártires são mortas por essa pessoa aqui, ó. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, tá vendo? Não é bom ter estudado Apocalipse, quando você chega na passagem, ela te é comum. Ela te é assim, eu conheço essa passagem, ela me é familiar. Eu já vi essa carinha antes, não é? A gente fica... É isso que a Bíblia quer, é isso que a Bíblia manda. Quando ela fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, é isso que você fique familiarizado. Você, nossa, eu conheço essa passagem, eu já tive aqui. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta, é uma das 36 citações da besta no Apocalipse, que é o anticristo, que surge do abismo, pelejará contra elas e as vencerá e matará. Então o grande mar, não somente é o Mediterrâneo, são as massas da humanidade, as nações do mundo, mas também é o abismo, porque o anticristo procede do abismo. E ele, o anticristo, é o fruto final dessa dominação gentílica. Lembra? Eu falei isso em Apocalipse 13, quando a gente estava estudando, que Satanás vem trabalhando há milhares de anos para chegar nessa masterpiece, né? Nessa obra-prima satânica que é o anticristo. Ele teve a Babilônia como laboratório, por permissão divina, foi-lhe dado. Ele teve o Império Medo-Persa, também foi um laboratório. Ele está aprimorando as ferramentas do mal. Ele está elaborando a melhor ferramenta para atingir os seus objetivos, que é matar, roubar e destruir, em especial Israel e o seu remanescente. Ele usou também os gregos como laboratório, os romanos, e vai aí burilando a coisa até chegar na masterpiece dele, no seu fruto final. Então o anticristo, que é o fruto final da dominação gentílica, e nós estamos falando aqui de dominação gentílica, de tempo dos gentios, não é? Não é isso o nosso assunto hoje? Ele, por ser o fruto final dessa coisa toda, desse processo, Satanás trabalha processualmente, por aprimoramento, por tentativa e erro. Então o abismo, o grande mar, também simboliza o abismo. Então, resumindo, essa metáfora dos 4 ventos agitando o mar é uma metáfora dada na visão que sugere a ação do Deus soberano e onipotente em luta e controle dos homens e das nações gentias que se encontram em estado de comoção, agitação e confusão por causa da ação das trevas. Você vai fazer uma pergunta ou comentar? É o resumo da ópera. Você está querendo anotar, né? Calma. Eu vou repetir. Como diria o irmão, observando portuguesmente... Que não é a língua original. Observando portuguesmente, grande mar está escrito na minha Bíblia em letras maiúsculas. Então isso significa que é um nome próprio. Está citando um nome próprio, tá certo? Sim. Não sei como que é no hebraico original. Não tem o maiúsculo. Não tem? Não. Então, eu estava deduzindo que seria mais correto dizer que se trataria do Mediterrâneo. Sim. Tá certo? E inclui esse conceito. Tá. Mas não seria somente o mar Mediterrâneo? Não é somente o mar Mediterrâneo. Eu até coloquei aqui em verdinho, que é uma observação secundária, né? O mais provável, então, é que o mar tenha esse triplo significado, que são significados associados e complementares, que seja o mar Mediterrâneo, mas que também sejam as massas da humanidade ou das nações, e que também seja o abismo, porque tudo isso é muito consistente. Sim, é o príncipe de um povo que há de vir destruirá a cidade do santuário, está lá em Daniel. O anticristo é um judeu que também é um cidadão romano, assim como Paulo. Ele era um judeu que também era cidadão romano. Mas o resumo da ópera, que ela pediu para repetir, é o seguinte. Essa metáfora dos 4 ventos do céu em atuação sobre o grande mar, que é tanto o Mediterrâneo como são as massas da humanidade, como também é o abismo, é a seguinte. A metáfora dada na visão sugere, taquígrafo aí, a ação do Deus soberano e onipotente
em luta e controle dos homens e das nações, que se encontram em um estado de comoção, agitação e confusão por causa da ação das trevas. Pegou aí? Onde você parou? Né? Depois eu passo o restante. Verso 3. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Por que o Espírito Santo resolveu representar as nações, que estão tendo permissão do Deus soberano e onipotente para surgir do mar das nações? Usou a figura de 4 animais. Essa expressão, 4 animais grandes diferentes uns dos outros, é uma figura literária. Lembra? Eu gosto muito, eu amo figuras de linguagem. Sinédoque, metáfora, hipérbole é a minha favorita, né? Hipérbole, onomatopeia, pocotó. Já todo mundo, o Jordan deve estar estudando, os mais velhos já deve ter esquecido. A Márcia nem lembra mais. Lembra? Figuras de linguagem. Eu amo assim de bater a cabeça na parede, tanto que é uma hipérbole. Eu amo figuras de linguagem. Figura de linguagem é fantástico. E essa daqui é uma figura de linguagem que se chama similitude. Similitude, conhece, viu, Lê? Ou seja, vem de similar. Similar. Lembra? Se você chega na padaria, não tem pãozinho de sal, essa palavra você me lembra aquela plaquinha que tem na padaria. Na falta do pão francês, blá blá blá, aí você compra algo similar pelo mesmo preço. Você leva o pãozinho de doce pelo preço de pão de sal, se não tiver o pão de sal, você leva o brioche, por aí vai, né? Você tem que levar algo similar, ou seja, também feito de trigo e fermento, né, similar, pelo mesmo preço. Não sei se na prática isso acontece, não. Você pode dizer, mas tem as leis que vem com essa letrinha desse tamanho atrás da pilastra, né? Ninguém vê. Mas 4 animais aqui é uma figura literária chamada similitude. Similitude. O que isso quer dizer? Que os animais aqui usados, leão, urso, leopardo, um animal grande e terrível, ou seja, os animais que são aqui usados nessa simile, né? Eles têm características similares aos objetos que se pretende descrever.